soul e a MPB de Débora Valente agitam o refrão de hoje. A cantora, que começou fazendo música gospel, dá voz e letra à veia artística, em diferentes ritmos e notas. Com vocês o som de Débora Valente e ao violão, Glauber Roniel. Sabe aquelas vontades que a gente sente, jogar tudo pro alto, ser indiferente, que a gente tem que contar nos dedos pra não explodir, não correr, não fugir, de cavar um buraco feito um avestruz, armar um barraco faz sinal da cruz, perder o juízo, fazer bafafá, perder o tom sem saber se é ré, se é lá, se é fá, vai na esquina ver se eu tô lá na casa do João. Porque se eu estiver lá, de lá não vou sair. E se eu quiser voltar, não há nada que me prenda aqui. Se o Fusca não pegar, chama o Zé, o ajuda a empurrar. Porque eu não vou mais aguentar. Não vou mais aguentar. Sabe aquelas vontades que a gente sente, jogar tudo pro alto, ser indiferente, que a gente tem que contar nos dedos pra não explodir, não correr, não fugir, de cavar um buraco feito um avestruz, armar um barraco faz sinal da cruz, perder o juízo, fazer bafafá, e perder o tom sem saber se é ré, se é lá, se é fá, vai na esquina ver se eu tô lá na casa do João. Porque se eu estiver lá, de lá não vou sair. E se eu quiser voltar, não há nada que me prenda aqui. Se o Fusca não pegar, chama o Zé, o ajuda a empurrar. Porque eu não vou mais aguentar. Não vou mais aguentar. Não vou mais aguentar. Débora, Glauber, sejam muito bem-vindos ao refrão. Obrigada. Débora, você começou super novinha, né? Aos 5 anos de idade, cantando na igreja. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história, como é que você se envolveu com a música. Isso mesmo. Eu comecei bem cedo mesmo, ainda criança. Minha família é evangélica, né? Então, desde criança, minha mãe sempre me incentivava a me envolver com a parte musical da igreja, né? Tinha apresentações de final de ano. Ela me matriculou na escola de música, antes mesmo de me colocar na escola, e aí eu fui tomando gosto mesmo, né? Agora você transita muito bem entre o MPB, o soul. Como é que foi essa transição de você sair da música gospel para a música popular brasileira em si? Assim, não tem muito tempo que isso aconteceu. Eu sempre gostei de MPB, mas sempre cantava música gospel mesmo. Só que no decorrer do tempo, fui me apaixonando pela MPB e vim para a MPB trazendo algumas influências daquilo que foi a minha vida inteira, né? Que a música gospel tem uma influência muito forte do soul e acabei trazendo isso para a MPB. Você podia dar uma palhinha pra gente agora? Sim, claro. Você vive inventando maneiras de dizer sempre não pra dizer que me quer, fazendo uma grande besteira. Desistir sem saber, sem tentar, sem viver, isso já tá virando novela. Não precisa assistir pra saber o final. Vem pra mim, então, que eu vou lhe mostrar. Vem pra mim, então, que eu vou lhe mostrar. Assim se faz
faz. É assim que se ama, assim te quero tanto. Eu te quero bem, assim se faz. É assim que se ama, assim te quero tanto, tanto. Quais são as suas principais influências, referências mesmo, nesse mundo da música? Ed Mota, sempre gostei bastante. Djavan é uma artista, assim, um compositor que eu tenho uma paixão mesmo. Luciana Mello, né, que eu acabei de cantar, que também é uma cantora da atualidade, que tem prezado por manter essa questão dos ritmos que veio da música negra, né? São vozes fortes, né? Influências bem fortes, assim, vozes marcantes, né? Bacana. E você chegou em Brasília em 2007. O que te trouxe aqui para a Capital Federal? Acabou que nem foi a música que me trouxe para cá, né? Minha mãe veio a trabalho para cá e poucos meses depois eu vim também e acabei gostando muito de Brasília e ela foi embora para Goiânia e eu fiquei aqui. O cenário musical, cultural de Brasília, eu vejo como um leque de possibilidades maiores. Aqui tem muitos músicos bons e eu acredito que tenha mais espaço também aqui em Brasília para essa música ao vivo do que lá em Goiânia, até mesmo pelas influências de estilo musical, né? Que lá eu não me enquadro muito. É muito mais pro sertanejo, né? Em Goiânia, mas tem uma galera do rock também. Existe do rock, existe do samba, que está crescendo muito lá também. Mas aqui ainda o cenário é diferente, está mais para MPB mesmo. Hoje eu converso com a cantora Débora Valente. Ela que transita entre a MPB e o soul e deve lançar o primeiro CD em 2013. Como é que está o andamento aí para esse primeiro CD? Vão ser canções próprias? Canções próprias. Algumas composições de alguns amigos, né, músicas que eu acabo gostando, admirando bastante. E aí estamos trabalhando na pré-produção, né, fazendo harmonização, os arranjos de algumas músicas, já estamos trabalhando já. E aí você falava também no bloco anterior sobre as suas influências africanas. Conta um pouquinho mais pra gente, assim, você gosta do batuque, do que especificamente, assim, o que te move? Então, assim, a minha influência ela veio mais da música negra americana, a princípio, né? Só que quando eu vim para MPB, eu comecei a gostar muito do samba também, né? E acaba que a gente vai sendo envolvido por esses ritmos, pelas harmonias, melodias, e vai conhecendo mais artistas, né? De diversos ritmos. E acaba que hoje eu sou apaixonada por todas as influências negras que tem na música. Eu gosto muito e pretendo colocar isso nas minhas músicas, no meu CD. E aí, a gente, quando fala de música, a gente pensa em música negra, nos batuques, mas a gente não vê tantos negros ocupando aí bons cargos, né? Como é que você vê isso, assim? Você já sofreu algum tipo de preconceito, especificamente? Olha, explicitamente não. Mas, assim, eu já morei no Sul, por exemplo, que é um lugar onde tem uma grande quantidade de pessoas descendentes de europeus, né? E, assim, lá eu senti de leve, né? Não nada muito claro, porque, na verdade, eu acredito que o preconceito, aqui no Brasil, ele é, assim, mascarado, né? Todo mundo prega que não existe mais discriminação racial, mas a gente sabe que existe. Está presente no nosso meio, mais do que a gente imagina, né? Então, vamos voltar para os seus projetos. Aí tem o primeiro CD, os shows continuam aí ao longo de 2012, agenda cheia? Isso, a gente está lotando ela aos poucos, né? A gente tenta se programar mensalmente e, assim, dentro desse projeto, a gente tem essa coisa de valorizar bastante a música negra, tem influências do jazz, influência do soul, influência do samba, cada um aí, né, tentando colocar nesse CD. E como é que é para escolher o repertório quando você vai fazer o show? Os shows, né, no caso? Sim. Agora eu tenho inserido mais as minhas músicas no repertório e as demais músicas de outros artistas, né, músicas que eu interpreto, são desses artistas que eu
que eu sou apaixonada, né? Não tem como fugir, a gente tem que cantar aquilo que agrada mesmo, o som que toca a gente, para poder a emoção estar presente no show, né? Então eu canto muito de Djavan, canto de Luciana Mello, incluo algumas coisas Gonzaguinha. Tem alguns shows que eu puxo um pouco mais para os ritmos brasileiros, né? Que aí eu coloco o samba, Nona Ivone Lara, e a gente vai tentando fazer esse mix, né, no repertório. Vocês podem tocar mais alguma coisa pra gente? Sim, essa música que eu vou cantar agora é uma música minha, inclusive, e o nome dela é Do Alto. Só no meio quem está fica confuso por um simples gostar, ao ponto de confundir qualquer coisa com amor. Melhor mesmo é deixar pra quem ir muito além não conseguirá. E mesmo de tão longe tem a ilusão de possuir o incerto. Não será mesmo esse o meu fim, não será mesmo esse o meu fim. Quanto mais longe do início fico, mais próxima do fim. E esse mesmo fim, mais uma vez me aproxima de um novo começo. E me distanciando, enfim, da água e da terra, me aproximo das estrelas. E me distanciando, enfim, da água e da terra, me aproximo das estrelas. A cada dia que passa, vou me distanciando, vendo de longe, vendo do alto. Um querer pouco provável, muito distante, meio míope, meio só. Como é que funciona o teu processo para compor, de composição das músicas? A princípio, assim, me vinha à cabeça, assim, algumas melodias. Eu tenho uma pequena noção de violão, né, que não me dá uma base suficiente para compor baseado na harmonização das músicas, né? O Glauber, inclusive, ele me dá algumas aulas para melhorar nesse sentido. Aí vem sempre a melodia e eu escrevo uma letra, né, para que encaixe naquela melodia. Só que de uns tempos para cá tem vindo ao contrário. Primeiro eu penso, eu tenho escrito bastante, eu escrevo textos, e às vezes essa música, por exemplo, foi um texto que eu escrevi e que depois, em parceria com um amigo meu, Andrew Carvalho, a gente colocou a melodia na música, harmonizou e saiu a música do alto. Débora Glauber, muito obrigada pela presença aqui no Refrão. Eu que agradeço. O coordenador de estudos afro-brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio, analisa a música Olhos Coloridos, e você não vai perder, hein? Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso, mas a verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Toda semana você acompanha a análise de uma canção nacional por um especialista. Hoje o nosso convidado é o coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, Nelson Inocêncio. Meus olhos coloridos fazem refletir. Eu sou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você me dá minha
você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Professor, um prazer recebê-lo aqui no Refrão. Prazer é todo meu. Professor, o Brasil ele lida com uma contradição muito grande. Enquanto a diversidade racial e cultural é exaltada, se de um lado ela é exaltada, de outro lado a gente ainda vê poucos negros ocupando espaços de destaque, né? E essa música Olhos Coloridos fala justamente disso. Sim, a música ela é uma composição do início da década de 80 e ela está num contexto muito interessante, que é um contexto de afirmação da identidade negra nas grandes cidades, né? Já vem da década de 70, já tínhamos a influência do soul, não é? A apresentação de Tony Tornado no Festival Internacional da Canção, apresentando BR3, a música de Antônio Adolfo, Wilson Simonal com o tributo a Martin Luther King, Jorge Benjor com Quando o Zumbi Chegar, ou Negro é Lindo, que é uma balada que fala muito dessa identidade, desse orgulho negro. E tudo isso vem num processo de afirmação dessa identidade. Nos anos 80, quando a música acontece, ela está exatamente nesse contexto. Professor, na avaliação do senhor, os desafios daquela época em relação a hoje, eles mudaram ou continuam basicamente os mesmos para os negros na nossa sociedade? Os desafios existem. Agora, as conquistas também. Não é? Senão seria um engano afirmar que de lá para cá não tivemos algumas vitórias. Até porque quando a gente afirma isso, a gente nega o histórico de luta, né, do movimento negro, dos artistas negros, né, que durante décadas afirmaram uma identidade positiva. Então, existem conquistas também. Não? A gente poderia falar um pouquinho mais da música, a questão também da identidade, né? Sim. O personagem, ele fala das piadas que fazem dele, mas ele Sim. também aponta, ele fala, olha, você também tem sangue crioulo. Exato, exato. Que é a contradição que o brasileiro vive. Não é? A gente tem uma sociedade que, ao mesmo tempo em que lida bem com a arte negra, que curte a arte negra, não compreende bem o drama vivido pelos negros. Eu acho que você, inclusive, percebe isso no cotidiano, né, no dia a dia. Então, é uma grande contradição. As pessoas gostam de jazz, as pessoas gostam de samba, as pessoas gostam de blues, mas as pessoas muitas vezes não se dão conta do universo das pessoas que protagonizam esse processo, dos artistas que dão vida ao blues, que dão vida ao soul, que dão vida a essas músicas que fazem tanta gente dançar, não é? E eu acho que é importante entender também que muitos desses ritmos, muitas vezes, eles vêm recheados de letras que são protestos também, que são denúncias. O reggae, no começo, né, existe uma história do reggae na afirmação de uma identidade dos povos negros das Américas com os povos africanos. O rap também segue o mesmo caminho. Letras de soul music antigas apontavam nessa direção. Então, acho que é bom prestar atenção, porque muitas vezes a gente fica nessa coisa, o ritmo é dançante, mas e a letra? O que a letra diz? Muitas vezes a letra quer dizer muita coisa. Não é? E normalmente elas vêm com essa carga, né, de protesto, mostrando mesmo para a sociedade que existe um outro lado. Óbvio, porque, querendo ou não, existe aí uma hipocrisia, né, no ar. A música negra, tanto em África quanto na diáspora africana, ela tem muito essa característica, né? Eu acho que o blues conta uma história, o samba conta uma história, na verdade. No Caribe também, quando você vai estudar os ritmos caribenhos, você percebe que existem histórias que são transmitidas por meio da música. Então, a música também é um elemento de afirmação da identidade, como eu já disse. Né? Professor, o senhor acha que ainda falta conscientização da sociedade brasileira? Precisa aí haver uma educação maior para que todos sejam vistos, são diferentes, mas que sejam vistos não melhor ou pior, de maneira
igualitária. Eu penso exatamente isso. Quando na música Olhos Coloridos o artista diz: você ri da minha pele, você ri do meu sorriso, né? Você ri da minha roupa, mas a verdade é que você também tem sangue crioulo, é perceber que não há como fugir. A cultura brasileira ela é formada também por esse componente africano, não é? Então, embora a gente tenha uma sociedade das pessoas se autodeclaram como negras ou brancas, a gente tem uma formação cultural que é inegavelmente africana também. Não é? Então, eu acho que o importante é perceber isso, não adianta fugir disso. Não é? Querer um Brasil europeu, um Brasil que não tem essas conexões, é uma coisa surreal. Na verdade, é estar muito, muito fora de si mesmo. Então, eu entendo essa questão que é colocada na música, que na verdade é o grande paradoxo. Né? Eu acho que nós brasileiros temos que entender e respeitar a presença negra. Que não é só, a gente fala muito da diversidade, mas a gente não respeita a diferença, assim como sociedade. Então, uma sociedade democrática, ela precisa entender que a diferença é necessária, né? Para o cotidiano, para o dia a dia. E aí isso começa com a criança desde pequenininha, né? Exato. Dentro de casa, o pai mostrando, porque muitas vezes a criança ela absorve aquilo que ela ouve, né, no meio dela. E exato, também tem importante entender que, olha, as imagens nos formam, as músicas nos formam. Qualquer pessoa lembra daquela música, daquela balada que foi importante na sua adolescência, daquela música que foi importante quando você tinha 20 e poucos anos. E as músicas têm conteúdo, têm letra, então é importante a gente entender o que a gente está aprendendo. Porque assim como de uma música como a do Macau, nós temos na cultura brasileira músicas muito preconceituosas, não é? O teu cabelo não nega, mulata, ou nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia. Na verdade, esses tipos de músicas não enaltecem, pelo contrário, elas são um demérito, né? Elas reforçam, óbvio, né? A história da música brasileira, a história da cultura brasileira. Teatro, cinema, música, literatura, nós temos muitos exemplos que reforçam uma imagem negativa da população negra. No século XXI, eu espero que a coisa seja diferente, né? Professor, gostaria que o senhor comentasse esse início da música, quando ele fala que estou sempre na minha e não posso mais fugir. Eu acho que é muito interessante esse trecho da música, mas isso não é possível porque a sociedade ela é diversa e muitas vezes em determinados espaços não tem como você passar desapercebidamente. Então ele diz, eu não posso mais fugir, ou seja, eu tenho que me assumir como eu sou, com o meu cabelo, com as minhas características que são minhas, entendeu? Herança dos meus antepassados, e isso é muito importante quando ele aponta para isso. Por mais que eu não queira ser percebido, eu não tenho como. É melhor adotar outra estratégia, é melhor ser percebido e tentar se fazer respeitar por isso, né? Então, eu acho que essa parte é muito interessante, né? É muito emblemática. Então, começa também na mudança de atitude. Exato. Óbvio, a gente está num processo, inclusive, de afirmação da identidade tão significativo que hoje a autodeclaração de pessoas negras aumenta no Brasil, né? Então, você percebe que existe um prazer que outrora não existia, não é? Em ser negro, né? E estar nessa condição, né? Ok, professor, muito obrigada pela presença aqui no Refrão. Eu que agradeço a oportunidade. O Refrão de hoje acabou, mas na próxima semana tem mais. Se você quiser conferir esse programa pela internet, é só acessar youtube.com/programa Refrão. Ou, se você preferir, mande uma sugestão pra gente, refrão@stf.jus.br. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar dos olhos seus essa cor que azuleja o dia. Se acaso anoitecer e o céu perder o azul entre o mar e entardecer, água marinha vai na maresia buscar ali o cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica pé, a sangue de rei, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, vem dizer assim, o amor é azulzinho, até o sol nascer amarelinho, queimando mansinho, cedinho, cedinho, cedinho. Corre, vai dizer pro meu benzinho, vem
ser assim. Amor